Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que faz, ou quem é o embaixador? Queridos, a palavra embaixador, ela evoca a imagem de alguém importante, de um representante oficial do governo, que está em uma terra estrangeira, falando em nome, agindo em nome do rei, do governo, de um presidente. É uma posição, sem dúvida nenhuma, de honra, mas também de grande responsabilidade. Você sabia que os cristãos, eles são embaixadores de Cristo? Você sabia que eles são nomeados como embaixadores de Cristo? Leia comigo 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, qual diz o seguinte: o apóstolo Paulo, ele diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. O que ele roga? Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos, queridos, embaixadores da parte de Cristo. Nós falamos, nós agimos em nome dele. Nossa principal missão como embaixador é representar fielmente os interesses e a mensagem do nosso Rei Jesus. E qual é a mensagem central que nós devemos proclamar? A reconciliação com Deus. Eu sei que muitas das vezes em igrejas evangélicas as pessoas fazem um apelo para aceitar Jesus e um apelo para a reconciliação muitas das vezes. Mas biblicamente, a reconciliação tem a mesma ideia do aceitar a Cristo. Biblicamente, é a mesma ideia. Porque todos os homens longe de Cristo, todos os homens longe de Deus são chamados a se reconciliarem, tendo em vista que, por conta do pecado, eles se tornaram inimigos de Deus. Por conta do pecado, o ser humano se tornou inimigo de Deus. Agora, em Cristo Jesus, nós somos chamados para essa reconciliação com Deus, com o Pai. E os cristãos, eles são esses embaixadores. Então, ser um embaixador de Cristo implica em algumas coisas. Uma delas é a representação. Nossas vidas, elas devem refletir o caráter do Rei. A segunda coisa, a mensagem. O que significa? Que nós precisamos conhecer e proclamar a mensagem do Evangelho, a mensagem da reconciliação. Terceira coisa, ser embaixador, ela implica em ser leal. Em ser leal. Nossa lealdade primária é ao reino de Deus, queridos. É ao nosso Senhor que conduz esse reino. E a próxima responsabilidade, a última, queridos, é justamente a responsabilidade, levar a mensagem a um mundo perdido. Como embaixadores, nós somos chamados a levar uma mensagem para o mundo perdido. Essa não é apenas uma tarefa para pastores ou missionários. Tem gente que acha que quem deve levar a mensagem para as pessoas, para os perdidos, é os pastores, é os missionários. Não, essa não é uma mensagem somente para pastores e missionários, mas para todo cristão. Onde quer que estejamos, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, nós somos embaixadores de Cristo. E pare e pense, você tem essa consciência? Você tem consciência do seu papel de embaixador de Cristo? Você tem consciência? Como você tem representado o Rei Jesus e a sua mensagem de reconciliação, queridos? Como você tem representado? Você tem buscado viver de forma digna desse chamado e proclamado com ousadia o amor e a mensagem que foi confiado a você como cristão? Queridos, que nós possamos assumir com alegria e seriedade o nosso papel de embaixador de Cristo, representando fielmente o nosso Rei e rogando ao mundo que se reconcilie com Deus. Esse é o nosso papel, rogando por meio da pregação, mas principalmente também, queridos, por meio da vivência, por meio da nossa própria vida. A sua vida, ela tem lembrado, ela tem evocado a ideia de que o homem precisa se voltar para Deus. A sua vida, queridos, ela tem apontado para Deus. Você tem levado as pessoas a se reconciliar com Deus. Você tem levado as pessoas a se voltar para Deus. Esse é o papel, queridos, de um embaixador. Esse é o papel de um embaixador. E nós somos chamados para nós sermos embaixadores de Cristo. O texto de 2 Coríntios 5:20 diz que, por meio de nós, Deus, ele roga para que as pessoas se reconciliem com Deus, se reconciliem com Ele mesmo. Então vivam a vida, queridos, como embaixador de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado
por mais um dia que o Senhor tem nos permitido experimentar, ó Deus. Se nós acordamos, se nós já estamos buscando o Senhor, significa que a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, ó Deus. E provavelmente nós temos um dia abarrotado de atividades, Senhor Deus, ou então um dia cheio, Deus, de ociosidades. Mas que Teu Espírito Santo, Deus, nos conduza nesse dia, de modo que nós possamos exercer a nossa responsabilidade como embaixadores. Que possamos, Senhor Deus, viver fazendo com que as pessoas se lembrem de Deus. Possamos viver como embaixadores, Senhor Deus, embaixadores de Cristo nesse mundo. Abençoe a vida, abençoe a família, abençoe cada um daqueles que têm parado, Senhor Deus, para buscar o Senhor por meio do devocional, por meio desse canal, ó Deus. Nós oramos, Pai, nos ajude a ser fiéis embaixadores Teus. Nós sabemos que pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, Senhor Deus, pelo nosso próprio querer, nós não vamos conseguir, mas nós rogamos ao Senhor que nos ajude a viver como embaixadores que realmente nós devemos ser. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.